Talvez não seja algo tão macabro, mas certamente é algo que me perturba mesmo depois de 9 anos. Tudo começou em 2014, quando eu tinha 14 anos com minha família. Fizemos uma viagem a uma cidade que já havia visitado anos antes. Um lugar bem pequeno, frio, rodeado de vegetação que fazia você se sentir dentro de uma história. Porém, daquela vez o visitamos por um motivo um tanto triste. Fomos visitar um amigo do meu pai que estava muito doente. Ficaríamos com ele cerca de um mês lá na casa dele, já que era um lugar enorme e com muitos cômodos que por algum motivo eu não explorei. Acho que já não estava em idade de brincar. Nos primeiros dias na rua fiz vários amigos e amigas com quem passei a maior parte do tempo. Descíamos ao parque da cidade ou subíamos as montanhas em busca de mangueiras. Um dos meninos, Juan, era o mais retraído do grupo, muito sério, quieto e com um jeito de olhar para mim que às vezes me incomodava. Às vezes, ele apenas me olhava atentamente, quase sem piscar. Os outros me disseram que era só ele que era o estranho do grupo, e eu tentei não prestar muita atenção nesses comportamentos. Porém, na terceira semana de nossa estadia na cidade, Juan me convidou para almoçar em sua casa. Com algum nervosismo, aceitei e o que aconteceu? Não sei como reagir, seja com surpresa, terror ou fascínio. A casa de Juan ficava a apenas 2 quarteirões do parque, onde eu passava um tempo com todas as outras crianças. Não ficava longe da casa do amigo do meu pai. Pedi licença e me deixaram ir. E quando cheguei, o Juan já estava me esperando. De dentro da casa vinha um cheiro muito forte de torresmo. A mãe do Juan era muito simpática comigo, muito atenciosa. E lá na casa, o Juan era um menino completamente diferente. Ele estava mais sorridente, falava bastante e era bem engraçado. Perto de onde eu estava havia uma sala onde notei que havia alguém que não saiu de lá. A porta estava aberta quando estávamos nos preparando para comer. Juan entrou e saiu com alguém em cadeira de rodas, uma senhora bastante idosa que ele apresentou como sua avó. Cumprimentei a senhora, mas ela não me respondeu. Seus olhos começaram a lacrimejar silenciosamente. Pensei que talvez ela não enxergasse bem ou não falasse, e fiquei triste pensando que seria melhor se eu comesse em silêncio, sem insistir em cumprimentá-la. A senhora não tirou os olhos de mim enquanto comíamos. Achei que ela estava incomodada com a presença de alguém estranho. Quando finalmente terminamos, a senhora fez um sinal para Juan. Ele se aproximou e disse algo no ouvido dela. Juan entrou na sala de onde saiu com um álbum de fotos. A senhora, com um gesto, me pediu para ficar ao lado dela. Ela mal conseguia falar. Ela começou a me mostrar as fotos, descrevendo quem eram os que apareciam ali. Sua família, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Tudo parecia normal até chegarmos àquela foto. A foto de uma jovem idêntica a mim. Quero que você me entenda. Ela não era uma garota parecida. Não éramos como irmãs. A pessoa que estava lá era eu. A velha foi me mostrando mais fotos e eu fui reconhecendo todas as fases da minha vida, desde o bebê até a adolescência. Pareciam fotos minhas que eu nunca tinha visto, embora fossem obviamente muito antigas. Não consegui falar, não encontrei palavras para perguntar do que se tratava. Até que a senhora me disse quem era a garota das fotos. Aqui eu pensei que não poderia ficar pior. Ela me contou que aquela menina, a jovem das fotos, era sua irmã mais nova que morreu quando tinha apenas 15 anos. Uma noite, uma tempestade atacou violentamente aquela cidade. Eles moravam na periferia, bem perto do leito do rio. O vento soprou com tanta força que arrancou o telhado da casinha onde moravam, e ela e seus irmãozinhos tiveram que sair de lá para se refugiar na casa de um vizinho. Entre raios, tempestade e caos, todos saíram correndo de casa. Todos exceto aquela jovem que, infelizmente, ficou presa sob uma pesada viga de madeira que caiu do teto. Quando os outros irmãos perceberam que ela estava desaparecida, a subida do rio atingiu a casa, levando-a completamente embora. Todos correram para procurá-la. Procuraram por horas, dias, semanas. Em seus corações, eles mantinham a esperança de que de alguma forma sua irmã tivesse sobrevivido. Essa esperança acabou quando a polícia informou que havia encontrado um corpo preso nos escombros, a vários quilômetros de distância, entre toda a destruição que o rio havia levado. O corpo estava irreconhecível, mas as roupas deixavam saber que era ela, a irmã mais nova.
A senhora me disse que não pôde ver a irmã. Não deixaram. O caixão em que ela foi enterrada foi completamente lacrado para que ninguém pudesse vê-la. Assim, contando-me com lágrimas nos olhos, de repente mudou a maneira como falava comigo. Ela me disse que estava feliz em me ver novamente, que estava feliz por eu ter conseguido voltar para a cidade. Ela segurou minha mão com força e pediu desculpas por ter fugido, por me deixar para trás. Não me emocionei, fiquei muito perturbada com a história, com as fotos. Eu existi antes, em uma vida passada? Teria morrido ali naquela cidade onde sempre me senti em casa, ou foi tudo uma piada macabra? Eu não poderia ficar mais, eu precisava sair de lá. Eu me despedi e a senhora ficou ali, sorrindo enquanto me observava sair. Foi muito difícil para mim dormir nas noites seguintes. Eu não queria sair para brincar naquela semana. Só queria voltar para minha casa. Esquecer o que tinha acontecido. Esquecer que existia a possibilidade de que já tinha vivido antes. No dia em que saímos da cidade, Juan estava no parque com os meninos. Despedi-me com um grito ao longe do carro. Saímos com a promessa de voltar, mas isso nunca aconteceu. A violência acabou isolando aquela cidade de onde muitos fugiram, inclusive Juan. Eu sabia disso porque, na faculdade, conhecia um daqueles garotos da cidade que ainda se lembrava de mim. Ele me contou como homens armados mataram policiais civis e levaram crianças. Juan e sua mãe foram dos primeiros a deixar a cidade, e nada mais se ouviu deles. Às vezes penso em voltar. Talvez a senhora não exista mais. Mas o que ainda está lá, eu sei. É aquele túmulo da irmã dela.